Meus cumprimentos à presidente, aos colegas que ainda se encontram aqui no plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem eu ponderei aqui sobre a questão da crise que o país passa, né? É uma crise tão profunda que ela não pode ser credenciada de forma nenhuma a um único partido ou a um único governo. Nós temos vícios e a corrupção entranhada praticamente em todas as instituições do país. E isso não será fácil de ser resolvido, e muito menos será fácil de se resolver quando os discursos de ocasião eles afloram num momento como esse. Então, assim, repetir a cantilena, né, de que o PT é o corrupto, que a Dilma é corrupta e que eles são culpados por todas as mazelas do país. Esse país tem 515 anos de mazelas e tem, né, muita gente culpada por isso ao longo da história. Agora, os partidos, nenhum partido brasileiro hoje pode e tem uma idoneidade para subir no pedestal e apontar para todo mundo: olha, você está errado, você fez isso, etc., etc., e eu tenho a receita da salvação do país. Isso não é verdadeiro. Então, assim, hoje aqui a gente viu ponderações do deputado Guerino Zanon, do deputado Hércules, do deputado Enivaldo, e com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Enivaldo dos Anjos, e ontem nós aqui falamos sobre isso, eu pessoalmente conversei com ele, não é justo imputar a ação de um militante, uma ação exagerada, à executiva do partido ou a todo partido. Eu faço parte da executiva estadual e nós não contratamos trio elétrico, nós não ordenamos ninguém para falar em nome do partido. Ontem eu e o Marcos Mansur, inclusive, nos desculpamos aqui com o deputado Enivaldo, embora a executiva nada tenha a ver com isso. E discordo também da forma com que o Enivaldo retratou o presidente Fernando Henrique Cardoso, que errou bastante. Mas Fernando Henrique Cardoso, ao contrário, né, ele não ajudou a afundar o país, muito pelo contrário. O Fernando Henrique Cardoso foi fundamental para que se configurasse talvez a maior conquista econômica da história desse país, que foi acabar com a inflação e colocar a economia do Brasil nos eixos. É a partir do Plano Real, instalado no governo Itamar, mas com a equipe formada já pelo Fernando Henrique e tantos outros intelectuais econômicos, é que o Brasil passa a ser respeitado internacionalmente. Claro que o governo do PSDB teve muitos erros, claro que teve corrupção também. Os partidos têm que aprender a cortar na própria carne e os partidos têm que aprender a rever os seus próprios erros. Acho também que, nesse momento, uma parte do meu partido está pecando, como provavelmente, deputado Enivaldo, uma parte do seu partido também deve estar pecando, como uma parte do PSDB, do PMDB, e que é um momento para a gente tentar soluções para o país. Agora, isso de forma nenhuma mascara ou impede de se reconhecer a grande importância econômica do governo Fernando Henrique para o Brasil, com todos os erros que teve aquele governo, com todos os escândalos que também ocorreram naquele governo, mas o governo do PSDB ficou longe de aparelhar o Estado da forma com que nós vemos hoje, né?
e coisas desse tipo. E a questão da nossa conquista econômica naquela época, em termos de estabilização da economia, foi fundamental. A questão das privatizações, eu acho que houve erros crassos ali da forma com que as privatizações foram feitas, mas o resultado dessas privatizações, em grande parte, foram boas. Para pegar um exemplo apenas, a questão da telefonia. Todo mundo há de lembrar o que era a telefonia, que ainda é muito ruim, porque a agência de regulamentação não funciona, mas o que é a telefonia hoje no Brasil, o que era antes do Plano Real. Então, eu gostaria só de ponderar isso e dizer que nós todos, todos os partidos, e ontem eu disse isso, em todos os partidos existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas bem-intencionadas e pessoas mal-intencionadas. Então, talvez seja um momento para que todos os partidos, para que nós, que então nos julgamos a parte boa dos partidos e dos políticos, que nós venhamos a unir forças, para um projeto conjunto em nome do país, ao invés de nos atacarmos mutuamente o tempo inteiro, Concordo plenamente quando o Rodrigo Coelho disse aqui hoje que esse debate como se fosse uma briga, uma final de campeonato entre o Flamengo e o Vasco, entre o PT e o PSDB, isso não nos leva em absoluto a lugar nenhum. Mas tanto dentro do PSDB quanto do PT, tem pessoas idôneas, tem pessoas pensando no país, tem pessoas que querem as mesmas coisas, que querem acabar com a corrupção no país, que querem um sistema educacional que funcione, que querem um sistema de saúde que funcione. Então, assim, a gente tem que avançar nos discursos, e aquilo que já está explicado, eu acho que já está explicado, e para partirmos para uma discussão num nível mais elevado, da política em todos os níveis. E eu já disse aqui mais de uma vez, se todos nós não estivermos dispostos a mudarmos a situação, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca. Estava conversando há pouco com uma pessoa, então assim, nós falamos em salvar o planeta, mas a parte da população que ainda não sabe jogar o lixo no lugar certo, Nós apontamos para a ineficiência do Congresso Nacional, nós apontamos para a ineficiência e nós funcionamos com qual eficiência? E quando temos uma oportunidade de demonstrar eficiência, cidadania, demonstramos efetivamente, e eu digo isso, tanto os cidadãos quanto os políticos, Então, eu gostaria de ponderar essas situações e aproveitar ainda o tempo que me resta para reforçar uma coisa que eu falei na fase das comunicações, aproveitando que agora a deputada Luzia está aqui, que é uma das políticas mais influentes desse Estado. Deputada Luzia, o governo tem um programa que é o pré-ENEM, O governo estadual paga um cursinho extra para os alunos da rede estadual para o ENEM. Ocorre que o contrato feito esse ano só vai até o dia 30 de outubro, quando é a primeira fase do ENEM. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo ela ainda não compõe o grupo das universidades que estão no SISU. O SISU é o Programa de Classificação Única das Universidades Federais que usam apenas a prova do ENEM como forma de ingresso. Então, não tem segunda fase, não tem discursiva, Só que a Universidade Federal do Espírito Santo, ela ainda não entrou no SISU, por isso ela continua mantendo a segunda fase. Então, para esses alunos que fazem o pré-ENEM, a maioria deles, eles estão vislumbrando estudar na UFES, uma vez que a maioria desses alunos não teriam muita condição, por exemplo, de se inscrever no SISU para o UFMG, para o UFRJ, enfim. Então, esses alunos estão muito desesperados porque eles não vão ter aulas direcionadas para a segunda fase do vestibular.
E isso, deputada Luzia, seria apenas mais umas 3 semanas de aula, no máximo, estourando um mês. Quer dizer, isso não faria tanta diferença, né? Assim, para o Estado em termos de custo. Mas para esses alunos vai fazer uma diferença imensa, porque a segunda fase da universidade, ela é decisiva, ela é fundamental. Então, eu pedi hoje também ao deputado Gildevão, líder do governo, que tentasse sensibilizar o governador e o secretário de Educação para que se mantivesse o pré-ENEM com aulas destinadas às disciplinas específicas na segunda fase. Porque no caso da Universidade Federal, deputada Luzia, o ENEM ele é composto das 180 questões objetivas mais uma redação. Como a UFES ela tem a sua segunda fase, ela usa a nota só das objetivas, ela não usa nem a nota da redação. Então, o aluno que vai fazer UFES, ele tem que fazer a redação. Por isso, até muitos alunos que vão fazer só o vestibular da UFES, eles nem fazem a redação do ENEM, porque não vai contar esses pontos para eles. Você está entendendo? Logo, essas aulas para a segunda fase, elas são de extrema importância para esses alunos. E isso não faria tanta diferença, como eu estou dizendo, seria mais umas 3 ou 4 semanas de aula. E não é um grupo tão grande de alunos, me parece que aqui na Grande Vitória são aproximadamente 1.200, né? Porque esse ano eu acho que não foi aberto, os alunos de Colatina estão reclamando muito porque não foi aberto lá e tal, não foi aberto nas cidades do interior. Então talvez a senhora ajudasse aí nessa demanda, para tentar convencer o governo e a Secretaria de Educação para manter o pré-ENEM até a segunda fase, até a prova discursiva da UFES, porque isso seria fundamental, né? Senão esses alunos ficam desamparados no sentido de se preparar para uma prova que acaba sendo tão fundamental quanto o ENEM, né? Você foi muito bem no ENEM, mas daí você vai mal nas discursivas, quer dizer, a possibilidade de você entrar na universidade diminui consideravelmente. Eu até disse hoje aqui, deputada Luzia, que talvez, se for questão, por exemplo, de professores, quem sabe a gente consiga assim, porque tem que ter a questão do espaço, né, onde essas aulas vão ser realizadas, tem tudo isso, né, só a questão do professor. Que talvez alguns professores até dessem aulas, eu sou professor de geografia, eu me disponho a dar aula voluntariamente, sem problema nenhum, mas a questão é o espaço, material, né, essas coisas todas. E então, assim, se puder sensibilizar o governo nesse sentido, seria fantástico, e os alunos agradeceriam imensamente. Deputado Enivaldo, o senhor gostaria de falar? Deputado, apenas para dizer que na presidência nós cedemos um espaço maior para o deputado Guerino e a deputada Luzia agora fez a mesma coisa, cedeu um espaço maior para Vossa Excelência, que eu com certeza ainda tenho mais alguns segundos para poder falar, né? Essa casa é democrática e permite, quando o pronunciamento é interessante, Vossa Excelência sempre traz pronunciamento interessante. Se quiser nos blindar, ainda falta 3 minutos ainda, que seria bom que Vossa Excelência se manifestasse, não defendendo o governo Fernando Henrique, porque Vossa Excelência sabe que no governo Fernando Henrique foi privatizadas as comunicações e foi criada agências reguladoras que só regulam o capital e o lucro dessas empresas. Porque não foi cumprido já por 3 vezes o compromisso das teles de se instalar no Brasil todo, inclusive com internet. Exatamente, Isso, eu concordo. E o Brasil e as agências reguladoras só protegem os preços, elas não funcionam. Então nós temos que discutir a questão do país, independente de sigla partidária. Eu também acho, Vossa Excelência. também concordo. E fazer o país ter legado administrativo. Quer dizer, o que dá certo, o outro governo que entrou não pode se dar o luxo de falar que é porque não é o partido dele, mudar regras que já estão, né, dentro do conceito da população e que são aceitas. Quer dizer, esse momento é o momento que a gente tem que discutir, e eu dizia para o deputado Guerino, que acabou concordando, não é fazer crítica a nenhum partido, mas nós precisamos resolver o problema econômico do país. É mais importante do que o problema político. É verdade. Porque o problema político, se vai ficar a presidente Dilma, se vai entrar o Aécio, se vai entrar a Marina, isso é importante para os partidos, mas não é importante para o país. Nós precisamos resolver o problema da economia. Aqui em Vitória, ontem nós recebemos aqui o pessoal da CDL. Ele disse para mim, para o deputado Ferraço, que dos shoppings de Vitória tem um shopping fechado.
Quer dizer, você pegando as lojas de cada um, já dá o número de um shopping. Quer dizer, e quem está olhando isso? É verdade. Quem está recebendo esse pessoal para saber como é que eles fazem? São tudo dinheiro do suor de cada um, montou uma loja, acreditou no país. O país mudou a economia e a economia mudou também por causa da economia global. E quem está ajudando a resolver isso? Quem está viabilizando? Quer dizer, cadê o Bandes, que não pode lá fazer um financiamento, manter essa loja, né, aberta? Porque quantos empregos estão saindo aí? Um shopping inteiro, considerando todas as lojas fechadas, que está fechado. E aonde o pessoal vai? Para a rua? Exatamente. Então, acho que nós temos que discutir a questão econômica, que é essa que é importante para o país e para a história de qualquer país do mundo. Concordo plenamente. E, deputado Enivaldo, hoje pela manhã eu ouvi uma matéria no rádio, que eu lembrei muito do senhor, o senhor tem dito aqui muitas vezes sobre a questão da sonegação, né? Hoje, a entrevista com alguém do Ministério da Fazenda, dizendo que as empresas... 12 mil empresas no Brasil, 12 mil grandes empresas no Brasil devem mais de R$1 trilhão de impostos. Isso significa aproximadamente, isso equivale aproximadamente a 70% da dívida da União. Um absurdo, né? Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado.